A graça e a paz de Deus estejam com todos. Que Deus abençoe, livre de todo mal, de todos os perigos. Vocês, seguidores e a minha família, que Deus proteja, livre de todo mal, de todos os perigos, do homem sanguinário, do homem assassino, do homem perverso, da traição, da falsidade. Campa teus olhos com espada de fogo, circulando a minha família, Senhor, circulando a nossa vida, circulando a nossa casa, guardando nós, no trabalho, por onde for. Guarda nós, protege nós, o teu povo, Senhor Jesus. Fala no coração de cada um, através da mensagem, da oração. Que as palavras venham ficar gravadas na mente e no coração, que Deus dê sabedoria a cada um, para ouvir a palavra e colocar em prática. Fala, Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Que o Espírito Santo de Deus venha me dar discernimento para me ler a palavra e exortar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura aqui no livro de Coríntios. Quem não, está dizendo aqui, quem não herda. Quem não herda, herdará o reino de Deus. Quem não herdará. Na Bíblia, Coríntios 6, versículo 9 a 10. Está escrito, olha. Quem não herda a vida eterna, quem não herda o reino de Deus. Está escrito, quem não herda, quem não vai herdar. Quem não vai ter direito, é a mesma coisa. Quem não vai herdar, quem não vai ter direito à vida eterna. Está dizendo assim. Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10, que diz assim. Diz assim. Coríntios 6, versículo 9 a 10 diz assim. Nem imorais, nem idólatra, nem adúltero, nem homossexuais, nem trapaceiro, aqui está dizendo as pessoas que não vão ter direito à vida eterna. Aqui é a Bíblia, que está escrito na Bíblia. Não é eu que estou inventando. E as pessoas creem na Bíblia, tudo bem, se não crê, não posso fazer nada, mas está escrito na Bíblia. Eu creio. Se eu não cresse, eu não estava aqui falando. Mas porque eu creio, é por isso que eu estou aqui falando para vocês a respeito do que está escrito. Quem é que não vai herdar a vida eterna? Está dizendo aqui, ó. Na Bíblia, Coríntios capítulo 9, versículo 6, versículo 9 a 10, que diz assim, nem imorais, nem idólatra, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarento, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem
trapaceiros herdarão o reino de Deus. Está aí, minha gente. Está aí. Porque a Bíblia, minha gente, o Espírito Santo de Deus vem falar comigo, vem dar discernimento. O Espírito Santo vem falar no coração de cada um e trazer renovo. Em nome do Senhor Jesus. Pois é, minha gente, a Bíblia, ela fechada é um livro. E ela aberta, é a boca do Senhor falando. Agora, se a pessoa não crê, eu não posso fazer nada. Não posso. Nem Deus não obriga, né? Nem Deus não obriga. Deus deu livre-arbítrio. Deus deixou dois caminhos. Tem dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Deus diz, eis que te propõe o bem, o mal, a benção ou a maldição. Escolha. A benção ou a maldição. Escolha. Está escrito na Bíblia. Escolha. É Deus livre-arbítrio. Porque a salvação é para aqueles que atendem o chamado de Deus. Aqueles que não atendem o chamado de Deus não têm salvação. Ele já avisou, já deixou escrito na Bíblia. Deixou escrito como é que a pessoa, como é que é para a pessoa fazer para ser salvo. Para ser condenado como é, está tudo escrito. Agora a pessoa quem escolhe. Porque vai escolher a pessoa, se é o lado certo ou se é o lado errado. Não é Deus que quer que ninguém vá para o inferno. Não é. Jesus Cristo morreu para salvar o mundo. Mas o povo ama mais as trevas do que a luz. Ama mais as trevas do que a luz, porque as obras são mais. Ama mais as trevas do que a luz, porque as obras são mais. E aí, minha gente, o problema é de vocês. A decisão é nossa. Deus deixou a Bíblia para nós viver por ela. Se nós... Existem dois caminhos, não é? O do bem e o do mal. Agora, se a pessoa escolhe o caminho do bem, certamente vai ser feliz, né? Mas se a pessoa escolher o caminho do mal, o que é que vai acontecer? A perdição, a destruição do lago de fogo. Quem não quer ir para o lago de fogo, se esforça, faz tudo nessa vida, faz tudo na vida, faz tudo na vida. Porque depois da morte, reza, visita, missa, que tem a religião que faz por aí. Reza, missa, visita, fazer promessa para não ser, para santo fulano, santo ciclano, para salvar a alma de fulano que já morreu. Depois da morte segue-se o juízo. Esse negócio de missa, visita, missa, essas coisas, reza. Isso aí é idolatria. É idolatria, adorando outro Deus. É idolatria. Você deixar de adorar a Deus para adorar a homem, para fazer o que o homem manda. É idolatria. Deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. É idolatria. Idolatria não é só adorar a imagem, não.
Adorar a imagem é idolatria. Colocar tudo que você colocar acima de Deus é idolatria. O dinheiro, riqueza, as coisas materiais. Você deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade é idolatria. Se ele se deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de alguém, de um amigo, de um colega, é idolatria. Idólatra não entra no reino do céu, está dizendo aqui. Os que não entram no reino do céu, ó. Diz assim, nem imorais, está dizendo aqui, direito, ó, nem imorais, nem idólatra, tá vendo? Nem idólatra, que é idolatria, nem imoral, nem idólatra, nem adúlteros, nem homossexuais, tá vendo aí? Nem homossexuais, nem ladrões, nem avarento, nem alcoólicas, nem alcoólicas, os beberrão, né? Alcoólicas, os beberrão, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Está aqui o que está escrito, eu tenho que falar, né? O que está escrito aqui, está escrito na sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, pode ler, você vê essa mesma palavra aqui. Não só aqui, mas está escrito no livro de Apocalipse também, está escrito no livro de São Mateus, está escrito no livro de São Lucas, tudo está escrito. As pessoas que não vão ter direito à vida eterna. Porque muita gente diz, aí Jesus morreu para salvar. Foi. Jesus morreu para salvar. Aí nós vamos salvos pela graça. Mas a graça de Deus, quem está na graça de Deus, está em obediência. Quem está na graça de Deus está em obediência. Não vem dizer que está na graça de Deus sem obedecer, porque você não está não, está na desgraça. Já disse muitas vezes, torno a dizer. Quem diz que está na graça e não obedece, e não é obediente a Deus, está na desgraça, não está na graça. A graça de Deus está cobrando tudo na doutrina. A doutrina da graça de Deus está aí. Se nós não vivemos a doutrina, nós não estamos na graça. Os ensinamentos de Deus, as ordenanças de Deus que Ele deixou. Ele subiu ao céu e deixou os discípulos fazendo a mesma obra que Ele fez. Os discípulos Deus já levou. E os que estão aqui trabalhando estão fazendo a mesma obra que Jesus fez, ensinando, explicando tudo que Ele explicou, tudo direitinho, do jeito que Ele explicou, as ordenanças dele, a doutrina, os ensinamentos dele, ensinando tudo direitinho, sem ter negócio de doutrina de homem, mandamento de homem, ensinamento de homem, ordenança de homem. Não, porque se for assim, é idolatria. Idolatria. Os idolatras não entram no reino do céu, está dizendo aqui.
diz assim, olha, assim, nem imoral, nem idolatras, que são a idolatria, nem adúltero, nem homossexuais, porque Deus deixou o homem e a mulher para se unir, né? O homem e a mulher. Não foi dois homens, não. Deus deixou a mulher e o homem para se unir um ao outro. Não foi homem com homem, não. Deus deixou a mulher, o macho e a fêmea, para se unir os dois. Homem com homem, a condenação. Está dizendo aqui que não entra no reino do céu. Nem adultério, nem caluniadores, homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, que são beberrão, nem alcoólica, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha aí. Aqui foi a ordenança que Jesus deixou. Ele subiu o céu, sofreu aqui na terra, morreu para salvar a humanidade, subiu o céu. Ele subiu o céu, levou cativo ao cativeiro e concedeu o dom uns homens. Uns para bispos, outros para pastores, com vista o serviço de Deus aqui na terra, para que todos cresçam na unidade da fé. Amém? Glória a Deus. Ele subiu o céu, levou cativo ao cativeiro e concedeu dom aos homens, uns para bispo, outros para pastores, profeta, né? Profeta de Deus. Concedeu dom aos homens, para bispo, pastores, com vista o serviço de Deus aqui na terra. Com vista o serviço de Deus aqui na terra. Continuar o serviço de Deus aqui na terra. Para que todos cresçam na unidade da fé. Amém? Pois é, minha gente. É desse jeito. Se crer, verá a glória de Deus. Deus não obriga. Eu não obrigo. Ninguém obriga, mas a verdade tem que ser dita. Naquele dia, todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Mas porque todo mundo vai saber da verdade. Naquele dia, todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Deus, no juízo finais. E ninguém venha dizer que não sabe da verdade, não. Porque Jesus diz que quando o evangelho do reino de Deus for pregado a todas as nações, então virá o fim. Pronto. Então virá o fim. Por que é que as pessoas não sabem? Quantos enfermos que tem nos hospitais, passando mal, que as pessoas vão com a Bíblia na mão, obreiro, pastor, missionário de Deus, vão com a Bíblia na mão evangelizar nos hospitais, aquelas pessoas que estão enfermas.
e morra ali na enfermaria, sabendo da verdade. Sabendo da verdade, porque a verdade está sendo pela televisão, pela internet, pela rede social, por toda parte do mundo, a verdade está sendo anunciada. Naquele dia todos vão ser julgados diante do tribunal de Deus, segundo a obra de cada um. Segundo a obra de cada um. Cada um vai ser julgado, segundo as obras de cada um. Desse jeito está escrito na Bíblia. Quem negar o que está escrito é cão. Quem negar o que está escrito é um cão. Quem negar o que está escrito é um cão. Digo sem medo de dizer. É falso profeta, é o anticristo. Quem negar o que está escrito. A verdade tem que ser dita. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria. Eu estou falando assim, não peço desculpa não, porque a verdade dói. A verdade dói. E a gente tem que falar, porque Deus me chamou para falar e eu não posso negar, porque eu tenho que explicar o que Deus mandou. Amém? Glória a Deus e aleluia. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus abençoe. Que Deus dê sabedoria a todos. Em nome do Senhor Jesus.